Muito boa tarde, está começando mais uma Vida Não Para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar. Você já sabe o nosso número? Já sabe, mas eu vou repetir para você anotar direitinho aí, viu? 419-8793-6281 é um número para a gente bater papo, para você interagir com os nossos entrevistados no dia de hoje. Vamos falar sobre o calor. Sim, meus amigos, o verão tá aí e com ele vem um calor extremo em algumas regiões do país. Passam aí dos 36, 37 graus e a gente precisa cuidar com as altas temperaturas. Você já deve ter ouvido falar que com as altas temperaturas, os riscos de AVC, eles podem aumentar. Será que é real isso? A gente vai descobrir daqui a pouco o quanto isso pode afetar a nossa vida. Vamos conversar com uma especialista sobre o assunto, tá? E vamos falar também sobre segurança. Você já parou para pensar como a tecnologia ela pode transformar a segurança e a rotina dos lugares onde a gente vive? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a portaria virtual nos condomínios. É uma solução que tem ganhado bastante espaço e promete mais praticidade, controle da segurança para os moradores e também para quem administra o condomínio. A gente vai falar dessa questão, se você já viu, se você já precisou preencher um cadastro para entrar em determinado lugar. Vamos conversar sobre isso. Combinado? Agora, turismo, a tua região. Você consegue mandar uma foto pra gente aí da tua região? Eu gostaria de receber, com certeza, através do nosso número de WhatsApp aqui do programa. Como é que está o turismo aí na tua cidade? No programa de hoje a gente vai saber como é possível investir nesse setor. Tem gente transformando a realidade das suas próprias famílias, fazendo o uso do turismo. Em Rio Branco do Ivaí, no Vale do Ivaí, aqui no Paraná, as belezas naturais que vocês estão vendo aí, vem atraindo muita gente, visitantes e abrindo novas oportunidades para quem está na região. Então, aproveitando essa movimentação, claro, para empreender e completar a renda. Muito legal, né? Bem, já falamos aqui sobre o cinema brasileiro e neste fim de semana aconteceu uma das premiações mais esperadas do cinema. Vamos ver? Esta é a primeira vez na história que o Brasil venceu 2 prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro. Wagner Moura conquistou o Globo de Ouro no último domingo, 11 de janeiro, na categoria de melhor ator, por sua atuação no filme O Agente Secreto, conquistando um feito histórico para o cinema nacional, sendo o primeiro ator a vencer a categoria. Além disso, o diretor Kleber Mendonça Filho subiu ao palco para comemorar a vitória de melhor filme em língua não inglesa. Em 1999, Central do Brasil conquistou o feito pela primeira vez para o cinema brasileiro. A vitória fortalece a campanha do autor rumo ao Oscar, já que a premiação é considerada um dos principais termômetros da maior honraria do cinema mundial. Desde a estreia no Festival de Cannes, o longa vem sendo amplamente elogiado pela crítica internacional. Wagner Moura já acumulou mais de 5 prêmios por sua atuação, com reconhecimentos em festivais como Cannes e Chicago. Ambientado no Recife de 1977, O Agente Secreto é um thriller político que acompanha um professor confrontado por conflitos ligados a um passado obscuro. Em meio ao contexto da ditadura militar, o filme se destaca pela direção e pelo rigor histórico. A trajetória do ator relembra a de Fernanda Torres, vencedora do Oscar em 2025, após uma campanha sólida na temporada de prêmios. Os indicados ao Oscar serão anunciados no dia 22 de janeiro. Vamos falar sobre o calorão, minha gente. Quero saber de você. Você também passa muito mal no calor? Tem pessoas que sentem mais cansaço no calor e tem pessoas que sentem mais o corpo mais alerta no frio. E tem quem sinta o contrário, o corpo mais alerta no calor e o corpo mais cansado no frio. Mas a questão é a seguinte, a gente sabe que o calor ele pode afetar a nossa saúde de diversas maneiras, só que a gente precisa também entender que estamos aí propícios, inclusive, a riscos de acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC. Mas será que é verdade isso? Eu vou conversar aqui com a neurologista, a Cristel Bach Merida, e ela vai conversar com a gente, tirar as nossas dúvidas todas, inclusive você que está aí do outro lado pode mandar mensagem no nosso WhatsApp. Ele está liberado para você mandar mensagem e tirar a tua dúvida também, combinado? Bem-vinda, prazer te receber. Obrigada. Para a gente iniciar essa conversa, quem sofre mais no calor? Porque existe um público específico ou todo mundo está nesse mesmo barco, né? Tem desde crianças, jovens adultos, adolescentes e idosos também.
Com certeza os idosos são os mais afetados, principalmente porque na maioria das vezes eles já tomam muitas medicações, eles tomam muitos remédios, então eles acabam se alterando mais nessas ondas de calor, bem como você comentou. Mas todo mundo pode, né, sofrer, principalmente quando existe uma variação muito brusca da temperatura. A gente é acostumado com uma temperatura mais amena e de repente aqueles dias de calorão em que a gente muitas vezes não toma tanta água quanto necessário, pode ter um pouco de desidratação, a pressão pode cair um pouquinho, então isso pode gerar muitos sintomas. Ok. Para quem está assistindo a gente, quais são assim os sintomas mais específicos para a gente perceber que tem alguma coisa de errado? Porque muitas vezes a gente pensa, não, eu não tenho histórico familiar, eu não vou passar por isso, né? A minha mãe não teve, meu pai não teve. Mas não é uma questão nem de histórico familiar, muitas vezes é do próprio organismo. Infelizmente, existem sim fatores familiares, né? Mas existem muitas pessoas saudáveis que podem ter um AVC por diversos outros fatores. Os principais sintomas do AVC são dificuldade de fala, língua enrolada, dificuldade para caminhar, perda de força de um lado do corpo. Então, isso são sintomas que acontecem de repente, né? A gente fala que é de uma maneira súbita, e isso é um alerta vermelho para procurar um serviço de emergência de imediato. Me diz uma coisa, a gente viu muitos vídeos, né? Isso acaba viralizando na internet, do pessoal fazendo exercício físico em academia e passando por esses sintomas, já com o início de um acidente vascular cerebral. O que a gente tem que cuidar na hora de fazer um exercício, por exemplo? Atualmente, o ideal é ter uma avaliação cardiológica, né, do risco cardíaco, e um tema que geralmente está muito ligado com essa questão de academia, muitas vezes é o uso de algumas substâncias. Nem sempre são substâncias tão graves, né? Mas, por exemplo, alguns estimulantes, algumas medicações que aceleram a frequência cardíaca, os famosos termogênicos. Então, isso, com o calor, com uma atividade física extensa, ela é muito extenuante para o nosso corpo, né? Então, por isso que em algumas vezes nós vemos esses vídeos em academia e a gente pensa, mas como assim? Essas pessoas fazendo atividade física, não era justamente o contrário? Elas não estão promovendo uma saúde, né? Mas a gente tem que avaliar todo esse contexto também por trás, que pode sim mesmo uma pessoa jovem, na academia, sem doenças conhecidas, pode sim estar sofrendo um AVC. Certo. Idosos. Quando a gente fala de idoso, a gente sempre fala de uma questão importante. O que está correlacionado ao AVC no idoso? Né? É a questão do estilo de vida? É a falta de água, por exemplo? O que a gente poderia pontuar nesse sentido? O idoso, geralmente, né, como a idade vai avançando, o corpo inteiro vai trabalhando, vamos dizer assim, um pouquinho mais devagar, né? Então, o coração já não está o mesmo, as artérias não estão as mesmas. No idoso, o que aumenta o risco de AVC no calor, no verão, geralmente é desidratação. Então, o idoso ele tem o centro da sede um pouco alterado. Então, o idoso não sente sede. A gente toma água quando está com sede. E se você não sente? Você geralmente não toma. Então, os idosos, eles acabam sendo muito vítimas de desidratação. Isso deixa o sangue mais grosso, aumentando o risco de formar coágulos e AVC. Certo. Tem participação chegando por aqui. Vamos para a primeira. Michele, de Várzea Alegre, no Ceará. Bem-vinda, Michele. Olá, Carla. Eu tenho problemas de pressão baixa e tenho dores de cabeça recorrentes no verão. Preciso ir ao médico? Uma pergunta que ela faz. Bom, eu não sei a idade dela, né? Mas mulher é muito comum ter pressão baixa, mulher jovem. No calor, isso pode se acentuar. Então, medidas que ela pode tomar para melhorar isso é hidratação vigorosa. Então, o tempo inteiro tomando água e uma alimentação a cada 2 ou 3 horas. E exercícios para panturrilha. Panturrilha a gente chama que é o nosso segundo coração. Ele ajuda a bombear o sangue que está lá embaixo para cima. Então, quem sofre com pressão baixa tem que focar muito em exercício para perna, mais especificamente para panturrilha, que vai ajudar nesses sintomas. É possível que ela tenha alguma enxaqueca, um outro tipo de dor de cabeça que piora com o calor. Aí o ideal é avaliar com um médico neurologista para poder dizer quais são os gatilhos dela.
Certo. Quem tem pressão muito baixa no calor, que já está acostumado, né, com essa questão, acaba carregando um pouquinho de sal, né, na bolsa, enfim, onde estiver ali, já coloca um pouquinho de sal embaixo da língua. É recomendado isso ou não? Isso pode, né, de uma maneira, vamos dizer assim, numa urgência, né? Mas o ideal que a gente recomenda são as atividades para perna, então musculação, exercício físico para melhorar a sua resistência. Em alguns casos, eu sei que é um pouco desconfortável no verão, mas meia elástica pode ajudar também. E melhor do que deixar o sal para colocar de vez em quando, é manter esse hábito de hidratação, aumentar no calor a hidratação, mais do que costumava fazer uso da água, e a alimentação a cada 2 horas, evitar períodos longos de jejum. Isso é mais recomendado, é mais saudável e fisiológico do que eventualmente colocar um sal embaixo da língua, mas em situações especiais isso pode ser feito sim. Muito bem, José de São Luís do Maranhão, bem-vindo, José. Carla, tenho 67 anos e no calor não consigo nem sair, ir ao mercado. Dependo dos meus filhos, sinto sede e tonturas debaixo do sol. E aí? A gente consegue perceber que é um caso um pouquinho mais complicado, né? Então não é esperado que apenas o calor dê sintomas tão importantes a ponto dele nem conseguir sair de casa. Então o ideal é mesmo ter uma avaliação e, né, por exemplo, ele pode às vezes usar alguns remédios que causam hipotensão e eventualmente no verão pode até ser diminuído algum antihipertensivo se ele faz uso por causa desses sintomas. Mas não é normal esse tipo de sintoma no verão, não. O ideal é o quê? No caso aqui do José, procurar um neurologista, um cardiologista nesse caso? Ele pode iniciar com um médico clínico geral, né? Pra gente ver, por exemplo, como que tá o hemograma dele. Algumas pessoas com anemia, elas podem sentir muito mais esses sintomas, né? Então a gente tem que, né, fazer um panorama geral, ver realmente a quanto chega essa pressão, os remédios que ele toma para ver se tem algum remédio que está acentuando isso. Então, de uma maneira geral, o primeiro médico tranquilamente pode ser um clínico geral para avaliar esse todo. Você viu que diverso, que democrático que é o nosso público? Porque a gente tem público no sul do Brasil, né, onde fica muito mais frio e pessoas que sofrem com o frio, inclusive. E como o José, que mora lá no Maranhão, um lugar super quente, sol o ano inteiro praticamente, né? E aí, ó, tá aqui, José, para você, esse solzão aqui na nossa tela, hein? E aí que sofre com o calor. Então, eu acho que, será que fazer um intercâmbio dessas pessoas funcionaria, doutora? Quer dizer, quem está sofrendo com calor vem para o sul e vice-versa? E isso preocupa a gente cada vez mais, porque as mudanças climáticas aparentemente vão só piorar. Então, os locais que não estão acostumados com calor vão sofrer cada vez mais com isso. Então, a gente tem que sentir nosso corpo, né? Então, ter um mal-estar num calor extremo é completamente compreensível, né? Senta, evita fazer atividade física nos momentos que estão muito, muito quente ou debaixo de um sol muito quente, manter a hidratação, mas sintomas mais fortes, como do telespectador, de não conseguir nem ir ao mercado, de ter que ficar em casa, isso já acende um alerta vermelho, isso não é esperado. Muito bem, Viviane aqui de Curitiba também mandou mensagem. Tenho 46 anos, eu bebo muita água, eu fico com muito sono e dor de cabeça. Tem algo que eu possa fazer? Aqui no caso ela tem 46 anos e ela tem uma necessidade de beber muita água e tem muito sono. O que isso pode ser, doutora? Nesse caso, eu não sei se ela faz algum tipo de atividade física, porque no calor dá aquela sensação de moleza, né? Dá aquela sensação de que o nosso corpo está mais devagar. E, como ela comentou, consequentemente dá um sono, dá vontade de ficar deitado. Então, nesses períodos de calor, o ideal é intensificar a atividade física para melhorar a tua performance de resistência metabólica. Porém, isso tem que ser feito nos horários que são mais amenos, né? Então, o ideal é uma atividade física muito cedo, o que para muitas vezes acaba não sendo possível por conta da rotina, do dia a dia, mas o ideal é que intensifique a atividade física. Então, bem cedinho aí, próximo das 7, 8 da manhã, antes de dar aquele pico de calor, né? Que passa ali das 9 horas. E final da tarde, à noite, principalmente, que tá mais fresco. Então, uma dica boa. E exercício, gente, não adianta.
né? A gente está falando aqui, a gente traz diversos especialistas para falar sobre isso. O exercício é uma necessidade do nosso corpo e do nosso organismo. Não tem para onde fugir. Tem que fazer exercício. Você tem que fortalecer o teu corpo, os teus músculos, os teus órgãos para você ter saúde. Ponto final. E tem que fazer exercício mesmo no calor, mas não com as temperaturas lá em cima, né? Dica da doutora aqui, né? Isso, não só a musculatura, mas as artérias também a gente fortalece, né? Então, se tem uma pessoa que fica em casa deitada o dia inteiro, levanta e se sente mal, sente tontura, a gente tem que melhorar aquela disposição, melhorar aquela vitalidade da pessoa, né? Então, é claro, se alguém é sedentário, não está acostumado a fazer atividade física, não vai, de repente, acordar e querer fazer tudo, né? Mas tem que ir devagarinho colocando isso no dia a dia, justamente para você criar mais resistência e melhorar esses sintomas. Tem que começar. Tem que. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela tua agradeço. presença aqui. Você de casa, a gente vai para um recadinho rápido do Vita Gold. Já continuamos, que tem muita coisa para vocês hoje. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800 321 6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. Vamos falar de festa, vamos falar do Verão Maior Paraná. Olha, são 5 fins de semana, o primeiro já foi, agora tem mais 4 pela frente e todos de graça. E presta atenção que ele, Padre Reginaldo Manzotti, vai fazer um super show no dia 8 de fevereiro, no palco de Matinhos. Isso mesmo, são 2 palcos montados no litoral aqui do nosso Paraná. Na Praia de Matinhos e na Praia de Pontal do Paraná também, viu, gente? Então, vai ser um momento de muita fé, de muita oração. E eu posso dizer uma coisa, vai ser lindo a partir das 10 horas da manhã, tá? Então vai ser já uma missa com show e aí você vai poder participar e levar a tua família. Afinal de contas, o Verão Maior Paraná é pra família toda. Uma oportunidade para você assistir esse show lindo aqui, ó, do Padre Reginaldo no dia 8 de fevereiro. Aliás, são 4, os próximos 4 fins de semana. Esse aqui vai ser o último, vai ser agora no dia 8 de fevereiro. Combinado? Então você não pode perder. Bem, continuamos porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a mudança e ela faz parte da realidade de quem vive em condomínio. Sabe essa portaria virtual, com câmera, com leitor óptico, com leitor de digital? Pois é, promete melhorar a segurança nas portarias de quem vive em condomínio, de quem vive em prédios, né? Quem vive em apartamento. Vamos falar disso daqui a pouquinho. E você, aprova? Volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora.
A gente fala muito sobre a tecnologia, o quanto ela pode ajudar, mas também ela está indo de encontro à perda do trabalho de muitas pessoas. Está tomando muitas vezes o lugar de certos trabalhadores. Eu vou te dar um exemplo. Portaria virtual. Você conhece algum condomínio, algum prédio, algum local que já se atualizou e demitiu, por exemplo, o porteiro? Dispensou o porteiro para utilizar realmente só a portaria virtual? Você acha que ela funciona como deveria funcionar? Então, a gente vai entrar nesse assunto agora porque eu vou falar, né, dessa questão da tecnologia e como a gente pode reconhecer os pontos positivos e o que pode ser melhorado daqui para frente. Eu vou conversar com o Felipe Filgueiras, está falando com a gente aí de Belo Horizonte, Minas Gerais. Felipe, bem-vindo, tudo jóia? Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu acho que para a gente iniciar, é assim, a gente vem falando, né, sobre o avanço da tecnologia e como nós podemos acompanhar esse avanço de maneira em que nós não nos sentimos ameaçados por essa tecnologia. No caso das portarias virtuais, a gente vê que vem melhorando, né, a segurança, inclusive para quem é morador. Sim, boa tarde, Carla. Obrigado pelo espaço. A gente busca hoje, a gente sempre vendeu a parte de segurança para os condomínios. E o condomínio não só busca a segurança, mas ele também se interessa muito pela redução de custo. A portaria virtual hoje a gente consegue otimizar muito o serviço do porteiro ali, que tinha muito tempo ocioso, né? E a gente consegue colocar numa central de monitoramento, com vários procedimentos de segurança, com inteligência artificial, com câmeras de tecnologia, que a gente consegue identificar situações mais vulneráveis, situações de risco no condomínio, para a gente conseguir aumentar a segurança no condomínio e também reduzir custo. Então, isso tem sido uma tendência muito grande. Estou nesse mercado há mais de 10 anos e tem sido muito legal a gente acompanhar o tanto que a tecnologia tem ajudado muito nessa prestação de serviço. Certo, para a gente poder entender como funciona isso na prática. São mais câmeras colocadas na portaria, por exemplo, deu um problema, tem uma central que vai atender? Por exemplo, a pessoa está tentando entrar no condomínio, não está fazendo leitura óptica ou da digital, tem alguém humano para atender essa pessoa? Como é que funciona isso na prática? Exatamente, a gente tem uma central de monitoramento 24 horas, e com vários operadores, com um tanto de tela, com as câmeras do condomínio. Hoje a gente coloca no mínimo 16 câmeras em cada condomínio, então essas câmeras ficam, né, numa TV e a gente fica monitorando o tempo todo. Não só, aí ainda assim, esse monitoramento dessas câmeras, a gente não consegue garantir 100% que a gente vai ver alguma coisa, até mesmo o porteiro físico ali. Então a gente utiliza hoje uma série de tecnologias, principalmente a inteligência artificial, para entender o movimento ali, situações de risco, movimento de pessoas, por exemplo, principalmente de meia-noite às 6, que é um período muito vulnerável. Então, a gente faz esse monitoramento numa central de monitoramento mesmo. Então, imagina que a gente tem um porteiro ali numa guarita e pensa que essa guarita está fechada. Só que a gente coloca esse porteiro numa central, que vai visualizar todas as câmeras, aí ele atende o visitante, quando o visitante toca, ele atende, entra em contato com o morador no apartamento, faz toda a liberação, abre e fecha o portão de garagem, tudo isso remotamente, com o uso da internet, né, da tecnologia. Me diz uma coisa, uma portaria, por exemplo, que ela tem essa tecnologia, ela é menos visada por quem é acostumado a cometer crimes, a cometer roubos? Olha, esse é um ponto muito legal, porque no início, até eu mesmo tinha essa impressão, né? Falei, poxa, às vezes a pessoa vai, né, com um porteiro ali, ela vai ver, não vai querer entrar, arrombar aquele condomínio porque tem um porteiro. Então, a gente no início, em 2015, 2016, a gente colocava espelhamento de vidro, espelhamento nas guaritas, para simular que tinha um porteiro ali dentro. E com o passar do tempo, a gente percebeu que os nossos condomínios, eles tinham invasões, tentativa de invasão menor do que os condomínios nos arredores com o porteiro físico. Porque o meliante ali, ele não sabe se ele está sendo monitorado de fato, ele não sabe o que a gente está vendo ali, sendo que, no caso de uma portaria física, se ele vê, né, que o porteiro está distraído, dormindo, enfim, ou então não está na guarita, ele tem um livre acesso, ele tem um acesso facilitado. Então, a gente não esconde hoje que é portaria remota. Até porque esse monitoramento ele é 24 horas e a gente coloca hoje, né,
A gente trabalha com alguns sensores, apesar de a gente não estar em loco, a gente trabalha com alguns sensores para inibir. Então, a gente coloca iluminação em alguns locais que a gente consegue acionar remotamente e uma sirene também. Essa sirene tem ajudado muito a gente. Quando a gente vê alguma movimentação estranha no local, a gente consegue acionar essa sirene remotamente que a pessoa, se estiver mal intencionada, principalmente, ela vai embora. Não, com certeza. E aí, saiu o porteiro, mas também entrou outros tantos, né, que ficam de olho nas câmeras. Tem que pensar nisso também na geração de emprego Exatamente. do outro lado, né? Eu quero te agradecer pela tua presença aqui, pela explicação que você deu aqui pra gente poder entender que a tecnologia, ela vem realmente para ajudar, basta saber usar, né? Muito obrigado, Carla. Obrigado pelo espaço. Contem comigo. Valeu, muito legal. Então, tá aqui, né? Mais um exemplo de profissional que vem tirar dúvidas aqui e com certeza ele mostrou, olha, são tantos aí, dezenas de pessoas de olho nessas câmeras todas. Então, sai o porteiro, entra aquele que cuida também da segurança das casas. Agora a gente vai para um recado do Vision X para continuar, porque tem mais. Atenção! Comunicado importante. Os seus olhos coçam, ardem demais, escorrem lágrimas. Você está com dificuldade de enxergar? Você precisa do Vision X. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Enxergava muito pouco. E aí eu vi a propaganda desse cara aqui e comecei a tomar. Com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. O Vision X é 100% natural e é para você que sente coceira e ardência nos olhos e está com dificuldade para enxergar. Basta apenas uma cápsula por dia para sentir a melhora rápida. O olho saía água, né? Vi na televisão e daí eu peguei e falei pro meu marido, compra que eu vou tomar isso daí, que eu vou sarar. Daí eu comecei a tomar o Vision X, aí daí uns 15 dias já recebi o resultado. Aí agora já não uso mais óculos nem nada, graças ao Vision X eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem, graças a Deus, pode tomar que é bom. Atenção! Você sente coceira e ardência nos olhos? Eles lacrimejam muito? Está com dificuldade para enxergar? Então, ligue agora! Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Ligando agora, você garante kit em dobro. É isso mesmo, kit em dobro. E os 50 primeiros a ligar ainda ganham um presente exclusivo. É hora de cuidar da sua saúde. Ligue agora, 0800 777 0190. É hora de Vision X, o X da sua visão. Agora eu vou te fazer um convite mega especial para que você possa acompanhar a Santa Missa direto da cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Na paróquia Santo Antônio, a transmissão é hoje, às 19 horas. E você acompanha tudo aqui pela TV Evangelizar, viu? Tá aí essa missa especial para que você possa acompanhar. Paróquia Santo Antônio, hoje às 19 horas. Ao vivo, hein? Direto de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Vai ser linda essa missa e a gente convida você e toda a sua família, tá? Agora é o seguinte, presta atenção no que eu vou te contar. Tem uma coleção exclusiva de aeronaves que fazem parte da história da aviação no mundo. Sabe onde? Numa região bem pertinho aqui de Curitiba, em Campo Largo, região metropolitana aqui da cidade. E você vai conhecer o WS Aircraft Museum. E quem vai levar a gente para lá é o Lucas Marconsoni. Vamos ver? Em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, um sonho alçou o voo e se transformou no WS Aircraft Museum, um verdadeiro santuário da aviação que preserva pedaços vivos da história mundial. A jornada do museu começou com este avião, um J3 de 1946. Ele foi totalmente restaurado. Foi o pontapé inicial.
para celebrar a história da aviação. Comecei restaurando, aí restaurava um, restaurava outro. Quando eu vi, eu estava com um monte de avião. Eu pensei, por que não fazer um museu para trazer mais o pessoal perto dessa aviação antiga? O museu ostenta hoje uma coleção exclusiva de mais de 20 aeronaves históricas e um helicóptero, abrigados em 2 hangares especialmente equipados para assegurar a preservação desses tesouros da engenharia aeronáutica. E detalhe, todos estão em operação. A cada aeronave restaurada, a coleção do museu cresce, impulsionada pela paixão e pelo desejo de compartilhar ao mundo a beleza e a importância dessas máquinas voadoras. Dar vida nova ao avião que já está faz anos parado, encostado no fundo de hangar. Isso eu acho que é bacana. Dentre as preciosidades do museu estão aeronaves que tiveram papéis fundamentais em diversos contextos históricos, incluindo o transporte de cargas, missões de treinamento, voos executivos e até mesmo combates durante a Segunda Guerra Mundial. A gente está falando aí de aviões da década de 30, década de 40, de 50 e assim até os dias de hoje. É uma coisa um pouco diferente. E o legal é trazer o público para perto disso. É uma coisa tão distante, às vezes, né? Você não consegue chegar perto de um avião e chegar numa aviação dessa. Para garantir que todas as aeronaves permaneçam em condições impecáveis, o museu conta com uma equipe de profissionais altamente especializados. Eles trabalham incansavelmente nas montagens, reformas, reparos e manutenção. Hoje, para mexer nesses aviões, tem que ter uma mão de obra muito especializada, tem muito pouco no Brasil. Então a gente está com uma equipe bem boa que a gente consegue fazer esse trabalho bem feito. A gente tem aviões aqui que foram treinadores da Segunda Guerra Mundial da Alemanha, treinadores da Segunda Guerra Mundial, treinadores americanos também. Então tem muita história embarcada aqui nesse museu. É muito legal trazer o pessoal para ver e sentir essa experiência nova aí. O WS Aircraft Museum é mais do que um museu. Um guardião das histórias dos céus, preservando o passado e voando para o futuro. E tá pertinho da gente. Se você vier passear por aqui, já sabe, tem passagem livre ali em Campo Largo para conhecer esse museu também. Agora, eu vou levar vocês para fazer um outro passeio junto comigo. Um passeio de barco que virou uma daquelas histórias difíceis de acreditar. Dizem que é a famosa história de pescador. Será? Olha só isso daqui, gente. A empresária Marcela Ferreira, de 40 anos, ela pescou um pirarucu de 65 quilos, minha gente. Mais pesado que eu. Você acredita nisso? E mais alto também. Ele tem 1,56 m, bem maior que eu. Gente do céu! Usando uma vara simples durante uma volta ali pela Lagoa do Aguiar, em Linhares, no norte do Espírito Santo. Depois da captura, o pirarucu foi dividido entre a família e acabou virando uma moqueca. Gente, esse pirarucu, eu acho que dá para servir um restaurante inteiro, né? Essa família deve ser grande. Ele é conhecido como o gigante da Amazônia. O pirarucu pode chegar a até 200 quilos e medir até 3 metros de comprimento. Olha o esforço de todo mundo. Quase que um pula lá no rio para dar espaço para o peixe, hein, gente? Dentro do barco. Olha o tamanho do bicho. Então, tá aí. Alimentou muita gente esse peixe gigante. Boas histórias, divide comigo essas histórias também, o nosso WhatsApp está aberto para receber essas histórias, fotos, imagens aí da sua região, das suas férias, por que não? 419-8793-6281 é o número. E tem Retiro Nacional chegando, você que está me assistindo, ó, presta atenção, em fevereiro, mas fevereiro já está um pulo, né? A gente está quase chegando no final da primeira quinzena do mês de janeiro. Então, nos dias 28 de fevereiro e dia 1º de março, coladinhos esses 2 dias, acontece em Curitiba o Retiro Nacional, reacender a chama, voltar ao primeiro amor, um encontro profundo de fé, de renovação, de experiência com Deus. As inscrições já estão abertas. Para você se inscrever, você tem que acessar evangelizarepreciso.com.
ou então nesse número que está aqui no rodapé da tela, 41-3221-6060. Garanta a sua vaga, a vaga da sua família, do seu grupo, da sua igreja, de onde você for, e não deixe para depois, viu? As vagas são limitadas, é importante você fazer o seu cadastro o quanto antes. Combinado? Daqui a pouco a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre turismo. Então, assim, é um pé aqui, outro aqui também, porque eu volto com uma reportagem especial sobre o quanto o turismo pode transformar a vida dos moradores de todas as regiões do Brasil. Essa que você está vendo aí é Rio Branco do Ivaí, interior do Paranazão. Eu volto já. Prometido e cumprido, vou te levar para viajar comigo para o Vale do Ivaí, no interior aqui do Paraná. O município de Rio Branco, ele tem se destacado pelas paisagens que são maravilhosas, assim, incríveis, um agro muito forte também, e vem atraindo turistas de diversas regiões, não só aqui do nosso estado, mas de todo o Brasil. E com toda essa beleza que tem por lá, né, e toda essa movimentação, isso melhora inclusive a vida dos moradores da região que estão vendo no turismo um ganha-pão, uma maneira de mudar a realidade em que vivem. Vamos viajar junto? Então vamos. O Vale do Ivaí, na região central do Paraná, é cercado de belezas que encantam os olhos com tons e cenários que só a natureza é capaz de oferecer. Rio Branco do Ivaí é privilegiado por essa localização e, por conta disso, nos últimos anos, os moradores têm se despertado para o potencial turístico do município. Foi o que aconteceu com a Lilian. Há 10 anos morando em Rio Branco do Ivaí, há 2 ela começou a empreender no meio rural. Uniu o útil ao agradável e transformou o local em que morava em um atrativo para receber visitantes. Lília morou com a família nessa casa de madeira, piso de cimento batido, móveis rústicos por 13 anos. Quando eles construíram uma casa nos fundos dessa, ela pensou em demolir essa propriedade. Foi quando ela recebeu uma orientação, um conselho de alguém que disse que ao invés de destruir, ela poderia transformar o lugar. E foi isso que ela fez. Eu passei a enxergar com outra forma, principalmente quando acaba dando renda extra, né? E foi ali o lugar que eu não gostava, que eu fabrico tudo que eu ofereço nos cafés rurais. O café é servido com tudo o que é preparado no sítio. Na mesa farta tem espaço até para parceria. O café especial é produzido pela Janaína, vizinha de Lília. Outra porta que abriu, né? Porque o turismo é uma coisa diferente do que nós faz lá, que nós não mexe com turismo, né? Tá sendo maravilhosa a experiência. Saindo do Rancho Zulian, a 12 quilômetros dali, está o bairro Porto Espanhol. Lá encontramos a simpática Dona Zéza, como gosta de ser chamada. Hoje, aposentada, ela serve aquela comida que só de olhar já dá água na boca. Pão caipira, aí a gente tem que fazer ele primeiro, depois dele pronto, coloca o mingau de milho verde que a gente colhe aqui na roça, mistura tudo e cozinha com meus temperos, claro, né? Daí o tempero é o segredo. Todo mundo que comeu aqui gostou até hoje, olha pra vocês verem. Depois do porto, partimos rumo a uma das preciosidades do município. Essa é a Cachoeira Véu de Noiva, um dos pontos turísticos de Rio Branco do Ivaí. Ela fica dentro de uma propriedade privada e uma reserva ecológica. E para garantir a preservação do lugar, a visitação aqui só é permitida com autorização. Para chegar até a cachoeira é necessário enfrentar 300 degraus de escada por dentro da mata, o que já faz o caminho valer a pena. E ao final, o passeio é ainda mais recompensado pela visão da cachoeira e o som das águas. Quem é apaixonado por experiências em meio à natureza, com certeza vai se encantar com a energia revigorante e o carisma do povo acolhedor desse pedacinho do Paraná, chamado Rio Branco do Ivaí.
Que coisa linda, que lugar abençoado. Então tá aí mais um para sua lista, para você vir conhecer aqui no nosso Paraná. Agora vamos conversar com o Felipe do Magnésio Quelato. Isso aí, Carla. Ó, e você que está acompanhando a programação, vem pra cá, já vai pegando seu telefone e ligando no 0800 591 8773. Gente, é a sua dose diária de saúde, principalmente para você, ó. Entrou 2026 e essas dores estão aí, ó, comprometendo a sua qualidade de vida. Alô, dona Maria, já está uma dificuldade para subir uma escada, fazer tarefas simples do cotidiano já é uma grande dificuldade. Suplemente com magnésio, porque quando o nosso corpo ele tem carência de magnésio, vai diminuindo as defesas do nosso corpo. Por isso que a suplementação ela é muito importante. E para você que está aqui acompanhando a programação, quer um mineral de uma fórmula concentrada, 2 cápsulas ao dia, do magnésio quelato da Joy. É um mineral que vai disparar melatonina para melhorar a qualidade do seu sono. Vai te ajudar a diminuir essas dores, desinflamar as articulações para você ter mais energia, mais vitalidade e nada melhor do que você viver uma vida sem dores. Quer fazer uma experiência? Ó, esse telefone que está na sua tela, 0800 591 8773, é direto do laboratório para sua casa, frete grátis para todo o Brasil. Falou que está aqui acompanhando a programação na TV Evangelizar, você tem um super desconto. E claro, além da compra do kit do magnésio, você vai levar de presente, não é sorteio não, é presente para você. Um tratamento completo de cálcio, mais o poderoso seca-barriga, que é o óleo de cártamo que vai ajudar a transformar o acúmulo de gordura em fonte de energia, acelerando o seu metabolismo, para você começar bem esse ano de 2026. Felipe, não tenho dinheiro, não tenho cartão de crédito agora. Pode pagar no boleto, no carnezinho. Se você for um dos 50 primeiros, eu abro essa exceção para você pagar no boleto, no carnezinho e começa a pagar daqui 45 dias. Só que você tem que ser rápido e ligar agora 0800 591 8773. Carla, eu volto com você. Valeu, Felipe, querido. E olha só, você que está me assistindo, a gente quando fala de cultura, muita gente fala o seguinte, pera lá. Mas você fala de cultura, mas aí é cinema. Não, muito pelo contrário. Quem tem acesso ao mercado do cinema, ao mercado realmente ali dos atores, das atrizes, é o mínimo da população brasileira. Você sabe que o nosso país é um país imenso, gigantesco e um país muito diverso. Nós somos quase um continente. E para trazer a cultura, Curitiba é uma das principais capitais do país que oferta oficina de música. E nós já estamos na 43ª oficina de música, um dos maiores encontros da música e da formação da música no Brasil. Então, se você é uma pessoa que adora música, você é uma pessoa que busca música, deixa eu te contar uma coisa. O evento, ele segue até o dia 18 de janeiro e ocupa diversos espaços aqui da nossa região, da nossa cidade. Além do Teatro Guaíra, o conhecidíssimo Teatro Guaíra, a bela Capela Santa Maria, os parques públicos espalhados pela cidade. Então, a programação tá super, ultra, mega variada. São concertos, shows, recitais, que incluem apresentações de nomes consagrados da música brasileira e outros tantos convidados e o público diverso que se espalha pela cidade. Essas atividades, elas são abertas ao público, existem opções pagas, mas também existem as que são gratuitas, em diferentes pontos aqui da capital do Paraná. E uma das novidades desse ano é essa medalha que nós mostramos aí, a medalha Margarita Pericá Sansone, que será entregue no dia 15 de janeiro, às 7 da noite, na Capela Santa Maria. Então você que é de Curitiba, não perca esse momento super, ultra, mega especial. E claro que falando em música, eu preciso falar para vocês, né, já fazendo um convite, claro, que no dia seguinte dessa data que eu falei agora, vai entrar para a história, porque a Camerata Antiga de Curitiba, ela preparou um concerto emocionante para celebrar os 200 anos das relações entre o Brasil e o Vaticano. Vai ser um espetáculo belíssimo de música sacra brasileira sob a regência do maestro Ricardo Bernardes. E olha que legal, esse é o mesmo repertório que a Camerata, que os músicos vão levar para Roma. Então vai ter uma turnê oficial pela
da Itália, ou seja, é a despedida deles aqui em Curitiba para essa viagem internacional. Esse concerto, então, ele acontece no dia seguinte à premiação, no dia 16 de janeiro, sexta-feira, às 20 horas, direto da Catedral Basílica de Curitiba. O concerto é dentro da catedral, lugar assim, belíssimo. A entrada é de graça. Então vale muito a pena você conferir de perto e claro, que você que é de fora e não puder, né, estar presente fisicamente, vai poder conferir tudo isso na TV aberta, isso mesmo. A TV Evangelizar vai fazer essa transmissão ao vivo para todo o Brasil e também pelo nosso canal no YouTube, então não perca. Tenho certeza que vocês vão amar. Claro, né? É uma maneira diferente, né, de você ter contato com uma cultura que às vezes está tão distante, que é a cultura da música clássica, que é uma cultura um pouco diferente da nossa brasileira que a gente está acostumado, né? Agora, chega aqui comigo. Você costuma esquentar água aí na sua casa de que jeito? Usa o fogão, o micro-ondas. Tem gente agora que não abre mão da chaleira elétrica. Você sabia que a água pode explodir se ela for esquentada no micro-ondas? Como assim? Olha essas dicas aqui, ó. Uma situação doméstica comum que pode carregar perigos inesperados. O superaquecimento da água no micro-ondas. Especialistas alertam que aquecer a água neste aparelho pode, surpreendentemente, levar a explosões quando o líquido é perturbado, um fenômeno conhecido como ebulição retardada. O superaquecimento ocorre ou acontece quando a água é aquecida acima dos 100 graus sem com que ela ferva. Isso pode gerar um risco potencial, ou seja, quando a água ferve de forma explosiva. Então a água fica 102, 105, 110 graus sem que haja formação de bolhas. Esse é o momento perigoso. A pessoa inadvertidamente abre o micro-ondas, no próprio abrir o micro-ondas, essa água superaquecida, ela pode formar vapor explosivamente dentro da água. E aí, nesse momento, a expansão do vapor leva gotas de água fervendo, né, para fora do micro-ondas e pode atingir a pessoa. Esse evento pode causar queimaduras graves e o entendimento e prevenção deste risco são essenciais para a segurança na cozinha. Se for fazer chá, coloca alguma partícula sólida, algum ingrediente sólido, se for o caso, né, da bebida que está sendo preparada, levar algum ingrediente sólido, coloca junto com a água no micro-ondas durante o aquecimento. Ou aquece a água num fogo, né, que aí não tem esse risco de superaquecimento e nenhum risco de explosão. E para evitar acidentes, cientistas e especialistas em segurança doméstica oferecem várias dicas. Entre elas estão: aguarde antes de abrir. Após o ciclo do aquecimento, é prudente esperar alguns segundos antes de abrir a porta do micro-ondas. Isso permite que qualquer superaquecimento se dissipe de forma segura. Manuseio cuidadoso. Evitar pegar imediatamente o recipiente com água aquecida e usar luvas térmicas pode reduzir o risco de queimaduras. Não reaqueça sem interrupção. Não é recomendável reaquecer líquidos continuamente sem retirá-los do micro-ondas após uma primeira etapa de aquecimento. Evite garrafas de vidro temperado. Esses recipientes podem ser mais frágeis sob o calor intenso e liberar toxinas. Prefira recipientes apropriados para o micro-ondas. Super importante. Você já deve ter visto até vídeo na internet do ovo explodindo, por exemplo. É mais um caso. Então, assim, você cozinhar um ovo, por exemplo, deixar na geladeira, amanhã eu como, coloco na marmita, alguma coisa do tipo. Vai lá, esquenta no micro-ondas aquele ovo inteiro, ele vai explodir, dependendo da temperatura que você esquentar. Então, tem que ficar muito atento. Outra coisa, leite, líquidos de maneira geral, leite, o próprio café, tem gente que reesquenta no micro-ondas, é super perigoso. Então,
todo cuidado é pouco, né, gente? Afinal de contas, a gente está numa época de férias, tem muita criança em casa, correndo risco mesmo, subindo em fogão, subindo em geladeira. Tem que ficar com todos os olhos. Infelizmente, só temos 2, né? Podíamos ter mais olhos para cuidar dessa criançada em casa nas férias. Então, todo cuidado é pouco, com certeza. Não só com o fogão, não só com a geladeira, com o micro-ondas, enfim. Vocês já sabem, né? Até com as fritadeiras elétricas, as modernas. Gente, o programa tá acabando. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no seu coração. Amanhã eu tô aqui de volta e olha, boa terça, juízo. Amanhã a gente se vê.